Olá, tudo bem? Eu sou Robson Jacobsen, bem-vindos aqui a Jacobsen 3D Cursos. Muito bem, estamos já há algumas semanas falando sobre as diferenças que há entre V-Ray 3.4 e V-Ray 3.6 para SketchUp. Nessa nova versão, ou atualização nesse caso, né? Quais são as melhores coisas que fizeram e realmente se vale a pena mudar de V-Ray 3.4 para V-Ray 3.6. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das novidades que tem que ver com o proxy, tá? E para falar dessas novidades eu vou estar usando esse modelinho aqui, e se você quiser usar esse modelo, você pode encontrar ele, você encontra ele aí na descrição desse vídeo, tá bom? Então talvez, eu não sei qual é o nível que você tem de conhecimento de SketchUp e V-Ray, talvez você saiba o que é proxy, talvez não. Então para as pessoas que não saibam, o proxy é o seguinte: quando nós, ele ia falar em espanhol, nós outros, né? É o costume. Pois é. Quando a gente tem, por exemplo, essa bicicleta ela pesa uns 20 megas. Então imagina você que eu fosse colocar aqui umas 100 bicicletas, uma do lado da outra, né? Copiasse, né? Normalmente a gente copia e tal. Aí eu colocasse aí, ó, por 100, eu nem vou colocar. O que ia acontecer? Ia dar uma travadinha no nosso programa. Talvez, né? Ia até dar uma bugada. Por quê? Porque esse objeto ele é pesado e muitas cópias dele vai fazer o quê? Vai fazer com que a nossa viewport ela fique pesada e até trave, vai ficando difícil de trabalhar. Eu estou falando de um objeto que é mais ou menos, que pesa só 20, né? Mas, por exemplo, se você usasse aqui um carro bem desenhado, super complicado, que pesará aí uns 100 megas, imagina você fazer um estacionamento de um centro comercial, de um shopping, né? Por exemplo, com 200 carros. Então você ia ver que você ia ter problema. Por quê? Pelo tamanho dos blocos, né? O peso dos blocos. Ou o mais comum a gente usar proxy, por exemplo, com vegetação. Você vai fazer uma pequena selva com 200 árvores diferentes, né? E cada árvore pesa aí 40, 50 megas cada um. Aí você vai ver que a coisa fica difícil de trabalhar. Tem gente que fica desesperado, né? Me escreve porque não está funcionando, porque tal. Então, uma boa opção é transformar esses objetos em proxy. Então, o proxy, o que ele faz é reduzir o tamanho do nosso objeto, ele fica pesando quase nada, né? E quando você renderiza, o objeto se mostra perfeitamente. Só que aqui na viewport, ele fica de uma maneira um pouco estranha. Eu vou mostrar para você o que eu quero dizer. Olha só, aqui temos uma opção, olha, selecionei essa primeira bicicleta, tem uma opção aqui em cima que se chama exportar proxy. Eu vou dar um clique, vai abrir essa janelinha aqui. Então na primeira opção aqui, olha, eu vou procurar uma pasta para guardar o nosso proxy. Eu vou deixar com esse nome aqui mesmo, tá? Então, e aqui embaixo ele pergunta quantas faces eu quero ver na previsualização. Aqui vem 10.000, mas eu vou colocar bem menos para você entender o que eu quero dizer. Olha só, vou deixar aqui esse valor mais ou menos, vou dar a exportar. E você vai perceber o seguinte, olha só o que fez esse proxy, o plugin. Ele eliminou a grande maioria da malha do nosso bloco e deixou apenas alguns triângulos. Olha, triangulou aqui a malha e deixou apenas um pouco de caras, né, de faces, para a gente ver o objeto. Então, se eu usar agora esse objeto e fazer o seguinte, duplicar ele, se eu colocar aqui, por exemplo, 100 bicicletas dessa, depois de usar elas com proxy, não me vai pesar a visualização, né, aqui na viewport, igual que se eu fizesse com essa bicicleta que ainda está completa, tá? Então o proxy é para isso, para facilitar o nosso trabalho. Mas tudo bem, talvez você está perguntando, mas isso nas versões anteriores já faziam, né? Veio 2.0, 3.4. O que foi que mudou nessa nova versão? O que mudou nessa nova versão, pessoal, é que aqui, olha, por exemplo, se você vem aqui em Geometria Proxy e você expandir aqui o painel, você vai ver que agora nós podemos ter diferentes tipos de previsualização do nosso proxy. Olha só, eu vou expandir essa opção aqui e olha só, eu tenho aqui outras opções de visualização. Tenho essa aqui de Wall Mesh, que é para ver toda a malha. Inclusive está escrito aqui, olha, que para ter cuidado, né? Porque isso pode travar o nosso trabalho, o nosso projeto. E depende, tá, pessoal? Se você tiver várias bicicletas aqui, umas 100,
Se você aplicar isso aqui, provavelmente vai bugar o seu SketchUp. Mas como eu só tenho uma, eu vou provar aqui. Vamos lá? Vamos ver o que acontece. Olha só, já terminou aqui de fazer. Olha o que aconteceu. É um proxy, mas é um proxy completo. Está toda a superfície, toda a malha está aqui no lugar, né? Apenas não estão as texturas, tá bom? Então, para que eu usaria isso aqui? Bom, isso aqui eu usaria para fazer, antes de renderizar, uma pré-visualização, ver aonde estão cada coisa, tá bom? E se são poucos, né? Porque se são muitos eu não usaria de jeito nenhum. Agora, temos aqui outra opção que é o Bounding Box, que é basicamente faz uma caixa, né? Olha só, deixa eu ver se aparece aqui. Observa que essa caixa ela tem as mesmas dimensões da nossa bicicleta, olha só. Mesmas dimensões, tamanho, altura, largura, né? Comprimento. E a vantagem, eu gosto muito dessa pré-visualização, por quê? Porque aqui eu tenho a capacidade, por exemplo, eu falo, eu quero colocar a bicicleta a 10 centímetros uma da outra. Ó, aqui eu posso controlar a distância, né, uma da outra, a altura dos objetos, coisa que nesse objeto aqui, olha, por exemplo, para me fazer algumas mudanças aqui é difícil, porque eu não sei nem onde começa nem onde termina o objeto, mas usando a caixa sim, né? Então a caixa é uma maneira de saber aonde está o objeto, para posicionar ele mais fácil sobre um piso, sobre encostado numa parede ou o que seja. É mais fácil usar esse sistema para rotar e fazer todas outras coisas. E o que é melhor, quase não pesa nada, tá? Tem outro modo aqui, que é o modo de Point Origin, que é a origem, né, o ponto de origem, que é esse aqui, olha só. Olha só, olha o que aconteceu. Simplesmente agora a gente tem os pontozinhos que estão do lado e temos essas linhas, os eixos aqui, guias, né? Que é outra maneira da gente poder visualizar e talvez, por exemplo, se você quer colocar num ponto específico, olha só que legal, você pode, deixa eu selecionar aqui, nosso proxy lateral, deixa eu ver se eu, aqui, então você pode levar até um ponto específico. Eu vejo muito bom isso aqui para posicionar árvores, né? Que às vezes quando a gente cria um proxy da árvore, desaparece uma parte, você não sabe se a árvore está flutuando ou não. E dessa forma é mais fácil de utilizar, né? Então é legal, muito legal isso aqui. E a outra, essa aqui é a previsualização customizada, ela tem que ver, pessoal, com a animação, tá? Agora uma das grandes novidades aqui é que a gente pode usar proxy animado, né? Ou seja, pessoas caminhando, árvores movendo-se. Nós podemos usar aqui dentro do SketchUp com Vray 3.6, tá bom? Só que você deve estar perguntando, mas como é que eu crio um proxy animado dentro do SketchUp? Olha, não é fácil, nas ferramentas padrões aqui não dá para criar. Tem alguns plugins, algumas pessoas usam que dá para fazer alguns movimentos aqui dentro do SketchUp, mas não é o ideal. Se eu precisar fazer um proxy animado, uma árvore que se move, uma pessoa que se move, eu usaria programas de animação, por exemplo, como o 3D Max, tá? Na verdade, você vai perceber que agora a gente pode importar cenas diretamente, por exemplo, do 3D Max, né, do Rhino e do Revit. Então, essas cenas, se você tiver proxy animado dentro dela, você pode importar diretamente e agora é totalmente compatível a cena e os materiais desses programas, tá bom? Olha só, eu não tenho aqui nenhum proxy animado para mostrar para vocês como é que funciona. Então, a gente vai entrar aqui, olha, vamos entrar aqui no vídeo oficial do V-Ray. Eu vou colocar aqui até na pantalla, na tela cheia, e mostrar para vocês. Olha só, não sei se você está vendo aqui as árvores se movendo, olha só, movendo-se. Olha só que legal. Isso são proxies, tá, pessoal? Isso é um proxy. Então tá aí a novidade, né? No meu caso, como eu mexo com... De vez em quando eu mexo com animação, mas claro, esse tipo de árvores movendo é uma coisa que normalmente não uso nos meus projetos. Para isso eu uso normalmente Lumion, né? Mas tudo bem. Tá aí, fica aí a dica. Muitas pessoas me estão perguntando se vale a pena mudar para o V-Ray 3.4. E minha resposta é o seguinte, 3.4 não, mudar para o 3.6. Para mim, está sendo muito legal, tá? Primeiro, nos meus projetos agora eu estou conseguindo renderizar mais rápido que em relação ao V-Ray 3.4.
O tema da iluminação está sendo mais precisa. A iluminação tem várias coisas que a gente está vendo ao largo dessas videoaulas que valem a pena mudar para o VOE 3.6, tá bom? O VOE 3.6 já tem alguns meses, já passou pelos problemas, tudo que tinha que passar, já arrumaram a grande maioria dos problemas e eu creio que hoje em dia já vale a pena, tá bom? Então, beleza, muito obrigado por você estar aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ajuda a gente a crescer o canal. Se você não gostou, dá um dislike, tá? Que aí dessa forma o YouTube não vai avisar você que a gente tem novos vídeos e aí você não precisa nem ficar sabendo mais, não vai saber mais nada da gente. Então, faz um favor, like ou dislike, tá? Se você não gostou, dislike. E se você gostou, compartilhe também esse vídeo para o nosso trabalho alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!